Olá, você que está aí nos acompanhando, estamos aqui de volta. Hoje vai ser um vídeo muito especial, não saia daí porque é algo tremendo. Vamos trabalhar em cima de um tema, é diferente de tudo que você já viu aqui no nosso canal e eu quero que você fique focado. A tua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa palavra. Então fica aí coladinho conosco e vamos assistir aí, prestar bem atenção. Se quiser pegar caneta, papel, faça isso. Porque o assunto que eu vou falar hoje é sobre chamado e propósito. Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Essa vai ser a tônica. E fique preparado, não saia daí. Eu vou bater um papo, a gente vai conversar algumas coisas e eu quero que você esteja se desprendendo de tudo para prestar atenção nisso, ok? Um abraço a todos vocês que estão aí nos vendo. Antes da gente ir mergulhando aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Isso é um estudo que eu vou te dar. Por isso é diferente de tudo que você já ouviu. Você nunca ouviu o que você vai ouvir aqui. Você nunca ouviu. Então eu não vou te vender nenhum curso no final. Fica tranquilo, não vou mexer no teu bolso, não vou te oferecer nada nesse sentido. É de graça que recebi do Pai, de graça vou te dar. Única coisa que eu digo para você é, se isso servir para você, estiver sendo bom para você, visite aí o nosso canal, mas dê o seu like, você compartilha com pessoas que você também ama e quer bem, compartilha, comente, faça um comentário, isso também me ajuda muito, isso também vai nos dando direcionamentos, vai nos ajudando, nos incentivando a prosseguir. Então só faça isso, é a única coisa que você pode estar fazendo, já vou ficar muito feliz se você fizer isso, ok? Então vamos lá, eu quero dar início aqui, começar batendo papo, conversando com você um pouco. Eu vou começar por um caminho. Qual é o caminho? Se eu hoje, na igreja da qual a gente ministra e está ali dentro de um propósito, se eu disser assim, levante a mão, você que sabe do teu propósito e você está firmado no teu propósito, levante a mão, quem sabe o teu propósito. Aliás, vou fazer isso agora, você que está aí assistindo. Se você sabe o teu propósito, levanta a tua mão aí, já escreve aqui, eu sei meu propósito, já escreve aí embaixo, coloca lá, eu sei meu propósito, pastor. Você já pode colocar. Porque normalmente, se eu fizer isso em qualquer grupo, em qualquer multidão, em qualquer igreja, em qualquer palestra, normalmente as pessoas ficam de mãos baixadas e ficam uma dúvida para aquele grilinho, né? O cri, 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 cri. As pessoas não sabem de fato. Só que, curiosamente, quando elas vêm para o Evangelho e conhece Cristo, abre o seu coração, fica aí apaixonado pela palavra, a primeira coisa que vai surgir é qual é o meu propósito. Ele tem um propósito para mim, tem algo, eu preciso descobrir para que eu nasci, qual é o meu propósito. Então, isso vai ficar latente e vira um anseio tão grande. E o que eu quero falar com você é assim, há muitos anos atrás, existe o propósito? Existe, você vai saber disso hoje. Existe sim um propósito, existe sim chamado, e você vai conhecer isso a miúde hoje. Mas o que foi acontecendo no decorrer de todas essas décadas passadas, o que foi acontecendo, o que foi girando durante muitos anos, é que sutilmente, sem uma percepção profunda, sutil, porém nociva, ela foi de certa forma estragando ou atrapalhando a própria igreja, o crescimento, o andamento dentro do propósito. E você vai entender disso o porquê. Infelizmente, cresceu-se a ideia, já há muitos anos atrás, de que o propósito é focado no homem. Então o evangelho, que era para ser a boa notícia do evangelho, a graça, a boa notícia, que é evangelho é boa notícia, que era para me trazer para um foco, para um alvo, ela foi se transformando em algo humanista e foi colocando o homem no centro, ego, e tirando Cristo do centro. Aí muitos vão pensar, ou ele vai imaginar, porque foi plantado. Não é culpa das pessoas a princípio, não é culpa. Há um anseio natural e todo mundo quer o melhor para si. Só que foi se plantando e no plantar o propósito equivocado e trazendo o humanismo, foi fazendo com que as pessoas acreditassem
que eu venho para Cristo, agora o propósito é que eu seja feliz. O propósito que tem é eu ficar rico. E sutilmente vai mexendo com uma coisa só: ego. Ego. As pessoas querem ser aplaudidas, como você está vendo aí, quer ser o foco, quer todos os holofotes nela. Essa imagem que você está vendo aí, isso é ilustrativo, mas é exatamente isso. No fundo, as pessoas querem esse foco, querem esse holofote, querem ser o centro das atenções, quer ter muito dinheiro. Ele acha que o propósito resumiu nisso. Então foi se criando, isso foi ensoberbecendo o ser humano e sutilmente foi tirando o evangelho autêntico, verdadeiro da vida do homem, quando era para ser o oposto. E eu quero falar com você a respeito disso. Essa mensagem, deixa eu adiantar para você. Eu vou te dar um conselho. Por mais que ela confrontar você, não sai daí. Ouça até o final, anote tudo, reveja o vídeo, depois você fala alguma coisa. Mas primeiro, preste atenção, vá ouvindo, vai degustando cada palavra, vai saboreando, para que isso possa haver uma mudança na tua vida. E hoje a tua vida vai mudar. Se você estava em busca de um propósito, querendo saber acerca do chamado, hoje essa história vai mudar na tua vida. Enquanto eu não mergulhei aqui na palavra, no que eu vou falar, aproveita essa fração de segundo, já dá seu like, já compartilha, envia para alguém e vamos acompanhar agora junto que eu vou falar para você. E eu vou dar um ponto de partida a respeito da vida de um profeta. O nome dele é Moisés. Quem já não ouviu falar, né? A famosa história do Moisés, do profeta Moisés, aquele que foi levantado por Deus para tirar o povo dele da escravidão do Egito. Então eu vou ler um texto aqui para você, que está no livro de Êxodo, no capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 até o verso 3. E aí você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, ou anota aí no seu livro de anotações. E diz assim o texto em Êxodo 3, do 1 ao 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou em Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou. O anjo se revelou a ele, revelou a Moisés. Como? Numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? O que aconteceu aqui? Moisés, ele havia sido criado ali no Egito, ainda no meio da escravidão. O povo hebreu era escravo. O povo estava ali escravizado e Moisés nasce nesse contexto. E é todo um contexto do seu nascimento, depois você pode pesquisar, estudar melhor. A mãe dele ela vai gerar Moisés, ela tem Moisés, mas havia um decreto que era para se matar as crianças, e Moisés então é levado. Miriam, a irmã de Moisés, coloca Moisés em um cesto e põe no rio. Caminhando aquela criança no rio, a filha do faraó encontra aquele cesto e resolve criar o menino. Então Moisés, dentro desse contexto, ele foi criado. Então ele foi criado, há toda uma história. Ele ficou 40 anos ali sendo formado no Egito, com todo tipo de ensino, aprendendo. Ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Aí quando dá 40 anos, ele fica condoído com a escravidão do povo dele, e ele simplesmente ocorre um assassinato. Ele mata ali um egípcio que estava judiando do seu povo, e aí ele foge. Quando ele foge, ele fica 40 anos longe. Ele vai para o deserto, aí ele se encontra com Jetro, ele encontra ali uma moça, ele vai se casar com essa moça que é filha de Jetro, o seu sogro, e lá ele fica 40 anos. Então aqui Moisés está com 80 anos, no que eu acabei de ler com você. 80 anos Moisés está aí, ele está cuidando do rebanho do sogro, e aí uma sarça, uma planta, um pequeno arbusto começa a pegar fogo no deserto, mas aí ele vai se chegando e vê que aquele arbusto queima, arde, mas ele não consome, e ele se aproxima. Ali, nesse lugar, vai acontecer um chamado. Anota aí, chamado.
Aonde que está esse chamado? Está aí mesmo em Êxodo, no capítulo onde você leu comigo, continuando. Da sarça Deus falará com ele. No verso 7, veja o que Deus fala com ele no chamado. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci e vim a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Verso 9. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Agora preste atenção no versículo 10. Aqui está o que o Senhor vai falar com ele. Por que agora aparece a Moisés? Verso 10. Vai, pois, imediatamente. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então ele está dizendo com Moisés: eu estou te dando agora, estou te chamando. Ele chamou Moisés e ele vai dar para Moisés agora, dentro do chamado, vai dar a Moisés um propósito. Qual é o propósito que é dado a Moisés? O propósito que ele dá para Moisés é tirar aquelas milhões de pessoas da escravidão do Egito. O povo clamava, o povo pedia, o povo implorava, o povo chorava, foi escravizado 430 anos. Aí ele levanta Moisés. Perceba uma coisa e preste atenção nisso. Ele não fala com Arão, irmão de Moisés. Ele não fala com Miriam. Ele não fala com Faraó. Ele não fala com ninguém. Ele vai falar com Moisés. Ele levanta Moisés para que Moisés venha cumprir um propósito. Moisés agora tem um propósito a cumprir. Escreve aí bem grande, propósito. Moisés tem um propósito. Então ele escolhe e ele chama, faz um chamado a Moisés, e dentro do chamado ele agora vai instalar no coração de Moisés qual é o seu propósito. Amém? Está entendendo até aqui? Pois é. Propósito. Moisés agora tem um propósito. Qual é o propósito de Moisés? Segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, de cerca de 900 mil, 1.200.000, vai ficar num número assim, somente de homens. Só de homens. Se contar mulheres e crianças, esse número pode chegar até 2, 3 milhões de pessoas. É um número grande. E ele não fala com essas pessoas, embora eram elas que clamavam, elas que choravam, elas que buscaram, porque o povo clamava. A palavra você acabou de ler comigo, eles clamavam. E o Deus dos céus, ele ouve o clamor e ele vai chamar Moisés e dar para Moisés um propósito. Então vamos começar por aqui. E agora eu quero que você se segure na cadeira, por mais que você fique assim, né? Quando a gente ouve algo que não quer ouvir, a gente começa a se mexer, a gente se incomoda. Então pode se incomodar, mas só não saia daí. Fique incomodado, não tem problema. Vai dar aquela mexida, aquele incômodo, mas fique aí, não saia daí. Porque eu vou começar a falar com você, a partir de agora, algo muito, mas muito profundo, que eu não ministrei ainda na igreja, não ministrei nenhuma palestra, é exclusivo ao teu coração, e todos que forem ouvir, eu tenho certeza que a partir de hoje, tua vida muda. Moisés foi chamado para um propósito. Vamos colocar 2 milhões de pessoas, ele vai ter que tirar 2 milhões de pessoas vão ser tiradas. 2 milhões de pessoas serão tiradas da escravidão do Egito, um pouco mais, para ser levado para uma terra que mana leite e mel, uma terra, como ele diz, uma terra, vai para Canaã, vai tirar eles dali para levar para uma outra terra. Para quem que ele fala? Com Moisés. Então vamos começar por aqui. Tá seguro aí? Apertou o cinto? Entenda bem,
Deus não dá um propósito para todo mundo. Como assim? Não, ele não dá propósito para todo mundo. Ele, quando ele tem um propósito lá no seu trono, na sua mente divina, ele tem um propósito, ele chama uma pessoa. Só vai chamar um homem. Quem tinha um propósito aqui era Moisés. Ele sempre dará o propósito para o sacerdote, para o profeta. Ele dá o propósito para um homem. Você imagina ele dando agora 2 milhões de propósitos para aquelas pessoas. A pessoa bagunça. Analisa bem a bagunça. Só que essa bagunça foi feita no nosso tempo. Então, se tem 1000 pessoas em um ambiente, 500 pessoas, 100 pessoas, foi plantado nessas pessoas que cada uma tem um propósito. Não, o propósito divino é um propósito do qual ele levanta uma pessoa para cumpri-lo. E ele tem que cumprir. O propósito é o propósito de Moisés de levar esse povo. E aquelas pessoas, elas também são chamadas e elas vão ter um propósito? Não. Quem é que tem um propósito? Moisés. Quem tem o propósito? O sacerdote. Quem tem o propósito? O profeta. E essas pessoas, anota aí, elas têm um subpropósito. Elas são submissas a Moisés. Elas vão auxiliar agora a Moisés cumprir o propósito. Então elas vão ser agora levantadas, vão ser chamadas com um subpropósito, cada um servindo com o seu dom, cada um servindo com o seu talento, cada um servindo com a sua aptidão a Moisés cumprir o propósito. Embora o propósito é dado somente a Moisés, só o líder tem o propósito. Só Moisés tem o propósito, só o sacerdote tem uma visão e o propósito, só o profeta tem uma visão e um propósito. E as pessoas têm um subpropósito que vão ajudá-lo a cumprir o propósito. Vou dar um exemplo bem simples. Você está assistindo esse vídeo, vendo isso aqui agora, tá vendo? Você já está até levando o teu dedinho aí, dando o seu like, você está gostando, confrontado, fala, mas eu vou continuar aqui, dá um clique e fica por ali. Pois é, você só está conseguindo ver esse vídeo porque eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito? Quando ele me chamou há mais de 30 anos, é um propósito, eu tenho um propósito. O meu propósito é esclarecer, é trazer a palavra, é apresentar, é ensinar a palavra, é tirar as pessoas da ignorância, e isso dói, isso confronta, mas liberta. O confronto liberta. O confronto da palavra nos liberta, embora é confrontativo, também é libertador. Todo confronto da palavra vai trazer algum nível de libertação da nossa vida, e hoje você está sendo liberto de muitas coisas. Então a palavra, ela nos confronta, e eu fui chamado para ensinar a palavra. Eu ministro para pastores, eu ministro para pessoas de um modo geral. O meu papel, o meu chamado, dentro deste propósito que foi colocado no meu chamado, é de ensinar a palavra. Então eu preciso fazer isso, só que eu não sou onipresente. Então como que eu consigo estar aí onde você está? Porque você está me vendo através de um sistema, através de uma máquina, você está conseguindo ver a minha imagem, ouvir o som. Só que veja, esse propósito de ensinar a palavra e levar isso é comigo. Ele me deu esse propósito. E as pessoas que caminham comigo, eles têm algum propósito? Não, eles vão ter um subpropósito. Qual? Fazer facilitação, vão ser facilitadores para que eu cumpra o meu. Eu só estou aqui porque há uma equipe por trás fazendo a captação da imagem, captação de som, fazendo edição, colocando na rede. Eu tenho pessoas que preparam o cenário. Então a gente vai ter pessoas que vão estar num subpropósito, ajudando a cumprir este propósito. Esse propósito que ele me deu, que ele dá para um sacerdote, para um pastor, para um profeta, o propósito que ele dá para uma pessoa não é da pessoa. Esse propósito não é meu, é dele que a palavra seja ensinada. Então ele levanta no meio das pessoas, você vai ver isso já. Ele escolhe no meio das pessoas, muitos são chamados, não todos, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então ele chama muitos, no meio de muitos ele escolhe um ou outro e fala, o meu propósito é esse, e levanta aquela pessoa com um propósito. Todos ao seu redor serão facilitadores. Eu só estou conseguindo chegar aí na tua casa agora.
com essa palavra, com esse ensino, que só está começando, eu nem mergulhei ainda na revelação. Isso é só começo, não fui ainda. Não mergulhamos na revelação. Tem coisa maravilhosa vindo aí. Então eu só consigo trazer isso para você porque tem uma equipe. Então a gente está aqui com uma equipe cuidando de tudo. Então essas pessoas que estão na equipe, eles têm dons, têm talentos, têm equipamentos, têm tempo, têm dinheiro. Eles vão usar isto a fim de que eu consiga cumprir o propósito. Está conseguindo entender até aqui? Então aqueles milhões de pessoas, eles tinham um subpropósito. O propósito principal é dado a Moisés. Ele não falou com ninguém, só Moisés. Moisés, você, estou te chamando e o propósito é: leve meu povo do Egito. É o propósito. Quem quer fazer isso? É Deus. Quem que ele usa? O profeta. Ele dá para um homem, chama aquele homem e dá para ele o propósito. E os demais estão debaixo do mesmo propósito. Ninguém é mais e ninguém é menos. Acontece que o evangelho humanista fez parecer com que todo mundo tem propósito, aí um é melhor que o outro, gera inveja, gera briga, gera intriga, um monte de rinhas, de lutas, sendo que o propósito é dado a um homem. O único propósito desse homem era levar o povo da escravidão do Egito para a libertação, levar ele para uma terra de promessa. E as pessoas, por sua vez, eles tinham que usar os seus dons, os seus talentos. Moisés ia conseguir fazer isso sozinho? Não, ele tem um propósito. As pessoas ali no meio desse povo iam levantar depois artesãos, pessoas que iam compor algumas coisas, fazer a Arca da Aliança. Eles iam ter talentos, eles iam ser inspirados, eles iam ser dotados de dons. Essas pessoas, elas vão acompanhar, elas vão ser facilitadores do caminho para que Moisés cumpra o propósito. Mas a ideia é: Moisés tem o propósito, essas pessoas vão servir, vão ser submissas, debaixo da missão de Moisés, que é o propósito. Só que lá no fim, todos saem ganhando, todos entrariam na terra da promessa, todos chegariam ao final com êxito, com uma vitória. Esta é a ideia do propósito. Então ele não dá propósito para todo mundo, e isso é confrontativo ouvir, porque a primeira coisa que se ouve é: qual é o meu propósito? Eu tenho um propósito. Aí o vizinho: eu tenho um propósito. Aí a irmã: eu tenho um propósito. Todo mundo acha que tem um propósito, e o propósito está na mão do sacerdote. Então, abre um parênteses aqui. Procure o teu pastor, procure o teu líder, procure o teu profeta, procure a pessoa a quem você segue, pergunte para ele: pastor, qual é o teu propósito? Procure as pessoas das quais ministram em teu favor, das pessoas que têm um propósito, têm uma visão, têm um chamado. Procure com essas pessoas e sente com elas e fale assim: pastor, qual é o teu propósito? Deus te chamou, o Altíssimo Eterno te chamou, te deu um propósito. Qual é o teu propósito? Porque eu quero que os meus dons, os meus talentos se submetam a este propósito, e eu, num subpropósito, quero ir junto para entrarmos juntos dentro dessa promessa. Então a promessa, a bênção, o chamado, tudo está dentro do principal propósito. Então muitas pessoas hoje estão sofrendo, bate cabeça para lá, para cá e não consegue ir para lugar nenhum, mas também não ajuda o seu líder a cumprir o propósito. Aliás, nem sabia disso, né? Eu creio que você não sabia disso, porque foi enganado. As pessoas durante muitas décadas foram enganadas que Deus dá um propósito para cada um. Não, é subpropósito. Ele vai levantar um ou outro para esse firme propósito. Ele levantou Moisés para que Moisés tivesse como propósito fazer isso. Em Eclesiastes, lá em Eclesiastes, no capítulo 9, eu vou ler para você aqui, Eclesiastes no capítulo 9, no verso 10, tem uma palavra que vai dizer assim, também está dentro disso. Você que está aí faz parte de uma igreja, faz parte de uma comunidade. Você sabia que infelizmente tem pessoas que vão na igreja só religiosamente, só vai. Ele nem sabe qual é a visão do seu pastor, na realidade nem gosta do seu pastor. Critica ele pelas costas, fala mal daquele profeta, daquele sacerdote, fica achando ruim, mas não sai, fica lá, porque começa a usá-lo, apenas quer sugar o que ele tem, mas também no fundo não o considera, só fica tirando aquilo que ele tem para dar e não o considera de fato. E aí a vida dessa pessoa não anda, ela não vai. Por quê? Porque ela não está
submissa, não está no subpropósito, porque o propósito principal é dado ao sacerdote. E Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, diz assim, sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Seol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, não há trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. O que o texto está dizendo? Usa todos os dons, todos os talentos, toda a aptidão que você tem, todas as tuas forças e procure fazer isso. Ele está dizendo aqui, tudo que vier à mão para fazer, para realizar, faz o seu melhor. Esse seu melhor que você vai fazer é o seu melhor que você vai fazer para que o teu pastor, o teu sacerdote, o teu profeta, aquele que o Senhor pôs sobre a tua vida para usar como canal na tua vida abençoadora, ele possa cumprir o propósito dele. Então, na medida que eu estou aqui com você, aqui tem o nosso irmão Silas, tem o Wesley, eles pararam a vida deles nesse momento. Eles têm trabalho, tem coisas que vão fazer no seu dia a dia, tem que trabalhar, tem que produzir, tem família para cuidar. Eles pararam tudo agora e eles estão usando talento, dom, equipamento, tempo, dinheiro, estão usando e aplicando para que eu consiga cumprir o meu propósito. Está entendendo isso? Então eles estão cumprindo um subpropósito. Eles estão debaixo da mesma missão. Enquanto eu estou ministrando e te ensinando, desbloqueando a tua vida, eles estão também debaixo do mesmo propósito, porque o propósito é dado à visão do seu pastor. Então pergunte para ele, para o seu pastor, para o seu sacerdote, qual é o propósito que ele tem. Eu, por exemplo, eu também tenho o meu pastor. Então qual é a minha tarefa? A minha tarefa é simples. Eu tenho que ajudar o meu pastor a cumprir o propósito, a visão que ele tem. Então eu também sou pastoreado. Eu não sou alguém que está ao léu na vida. Eu me submeto a alguém para que eu possa ter alguém submetido também a mim. Esse submetido não é domínio, não é controle, não. É submissão, é estar debaixo de uma mesma missão. É caminhando para que todos caminhem debaixo dessa missão. O propósito é dado a um homem só. É dado a uma pessoa. Ele escolhe uma pessoa, um profeta, uma profetisa. Ele escolhe alguém e este alguém tem um propósito. Vamos pegar, por exemplo, Davi. O propósito de Davi, ele ia reinar. Ele foi escolhido e chamado e com o propósito de reinar em Israel. Ele conseguiria reinar sozinho? Não. Havia uma multidão, havia os seus valentes, os valentes de Davi. Quantas pessoas ao seu redor? Todas essas pessoas estão colaborando para que Davi cumpra então o propósito. Você quer mais? Vamos já radicalizar, vamos lá. Os discípulos tinham propósito? Nenhum deles tinha propósito. Quem tinha propósito ali era Cristo. Jesus tinha propósito. Ele tem um propósito, que é vir, ele ia para a cruz, ele tinha um propósito a cumprir. Ele tinha um propósito. E ao seu redor ele está formando discípulos, que depois ele vai chamar e vai dar a eles propósito. Mas por enquanto eles têm que cumprir num subpropósito, caminhando junto com aquele que tem o propósito. Então Cristo tinha o propósito. Então ele sempre vai dar o propósito para um. Sempre vai dar para um. Samuel, o profeta, ele tinha um propósito. Você vai pegar grandes homens, Ezequiel tem um propósito, Daniel tinha um propósito. Então ele sempre vai pegar uma pessoa. O propósito ele é dado ao sacerdote. Guarda isso no teu coração. E aqui eu tenho uma palavra que vai confirmar isso dos lábios do próprio rei, do próprio Jesus. Vamos lá para essa palavra. Ela está em Mateus, no capítulo 12 de Mateus. Nós vamos ver um versículo que está ali escondidinho, e você vai ver como isso é verdadeiro, como isso é profundo, e vai consolidar o que você está ouvindo agora. Ele diz assim em Mateus 12, no verso 30. Quem não está comigo, lembra, quem é que tem o propósito? É ele. E ele diz, quem não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Pegou?
Quem não está comigo é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se eu não estou ajuntando com o meu pastor, com o sacerdote sobre mim que tem o propósito, quem não estava ajuntando com Moisés estava atrapalhando Moisés, estava espalhando. Quem não era com Moisés era contra Moisés. Por quê? Porque não existe campo neutro no mundo espiritual. Os princípios do nosso Pai Celeste são princípios estabelecidos no sim, sim, não, não. Sim, sim e não, não. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é a favor ou já está contra. Ou ajunta ou espalha. Cristo tem um propósito. E ele está dizendo: quem não é comigo é contra. Quem é com ele? Quem o está ajudando a cumprir o propósito. Aquele que o ajuda a cumprir o propósito. Quem com ele está ajuntando? É aquele que o está ajudando a cumprir o propósito, no subpropósito. Se você não atrapalhar o teu pastor, você já começou a melhorar. Já começou a melhorar. Se você ajudar o sacerdote sobre a tua vida, já começou a melhorar no sentido de não prejudicá-lo. Se você não atrapalhá-lo, já significa que já está ajudando. Então, quando eu não atrapalho, eu já estou ajuntando. Eu não estou espalhando, eu estou juntando. Quando eu não estou contra, automaticamente eu já estou a favor. Então, seja a favor, porque ele tem um propósito. Então, você não precisa perguntar qual é o meu propósito. Você pergunta para o teu pastor qual é o teu propósito. Nós vamos melhorar isso daqui já. Ele vai ampliar. Não sai daí não. Fica isso, vai ampliar. Eu sei que está dando um confronto, mas eu disse, é libertador. Acompanha até o final. Você vai ver como é libertador. Eu vou firmar isso aqui na tua vida e você verá que isso vai mudar a tua história. E tem um rema para o final dessa mensagem que você não pode perder, porque ele é um rema que vai desbloquear a tua vida. Eu vou liberar uma palavra aqui, a tua vida vai ser quebrado todo bloqueio, tudo aquilo que te impede de cumprir o teu ou propósito ou subpropósito. Porque tem muitos pastores que não conseguem cumprir o propósito. Por quê? Porque as pessoas só atrapalham ele. Moisés, embora ele tenha o propósito de tirar o povo do Egito e levar para uma terra, ele não conseguiu ir até o fim, de tanto que o pessoal atrapalhou. Precisou que o próprio Deus levantasse um outro líder. Ele levanta Josué. Para quem que ele dá o propósito agora? Josué. E Josué vai entrar na terra da promessa com os filhos daqueles que atrapalharam. Todos que atrapalharam. Nem Moisés entrou na terra e nem o povo. Por quê? Porque atrapalharam Moisés. Quem que entra? Josué. Mas o propósito é... Agora, por que o propósito é cumprido? Porque o propósito não era de Moisés, o propósito era do Altíssimo usando Moisés. Tá, atrapalharam Moisés, mas não atrapalharam o propósito de Deus. Deus levanta outro, mas que o propósito é cumprido. Você já percebeu que numa igreja, quando um pastor ele tem um propósito de ensinar a palavra, algum propósito, ele foi chamado para algo. Ele foi chamado para trabalhar com um centro de recuperação ou abrir um orfanato. Ele tem propósito, tem visão. Há uma visão que foi dada a ele. Ele sozinho não consegue. Você já percebeu na história deste homem, deste casal, dessas pessoas que foram levantadas com um propósito? Se você vasculhar o seu histórico, você verá que essa pessoa, no decorrer da sua vida, muitos no meio do caminho atrapalharam, abandonaram, muitas vezes humilharam, mas se ele permanecer firme, essas pessoas caem, elas ficam para trás e ele prossegue com o propósito. Muitas pessoas saem da igreja achando que a igreja vai quebrar. Não, ela prossegue. Quem quebra é quem saiu, porque saiu do propósito, saiu do manto do propósito. Então quem sai do propósito do seu líder por rebeldia ou rebelião, acontece como aconteceu com um grupo de pessoas, justamente com Moisés. Moisés tinha um propósito. Deus falava com ele, e tem um grupo de famílias ali de Datã e Abirão que começaram a achar ruim, se rebelaram. Todo rebelde provoca rebelião. O que é rebelde? Ele não aceita subpropósito. Ele quer ser melhor por inveja, por várias razões. E eles começaram a atrapalhar e até afrontar Moisés. O destino deles é que a terra abriu e os engoliu com família, com gado, com tudo que eles tinham, engoliu, acabou com eles. A terra os engoliu.
Pessoas que querem atrapalhar o propósito do sacerdote, a terra os engole, eles não conseguem chegar. A terra engoliu toda a família de Datã e Abirão, e Moisés prosseguiu, ele continuou. Então o propósito está firmado em um sacerdote. E eu quero deixar isso aqui mais firmado ainda para você. Eu quero que você vá comigo para Efésios. Ah, pastor, está falando muito de Velho Testamento, é muito de... Então vamos para o Novo? Vamos para o Novo, vamos para Efésios? Vamos ali para Efésios, no capítulo 4 de Efésios. Eu quero ler para você algo aqui em Efésios que vai demarcar a tua vida. Se você receber isso com amor no teu coração, você verá a importância que tem. Quem é que salvou e salva a humanidade? Todo aquele que crê é salvo. Quem que faz isso? Cristo, é Ele. Cristo vem, Ele vive, Ele vai para a cruz, Ele morre, é sepultado, ao terceiro dia Ele ressuscita. Antes dele subir ao céu e sentar no trono, com o Pai, ele diz: eu me assentarei no trono com meu Pai, e vós assentareis no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Então, antes dele subir ao trono, estar com o Pai, houve um zelo, um cuidado da parte do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Aí em Efésios, no capítulo 4, vamos ler aqui meio que devagar para você compreender isso, e isso entrar no teu coração. Isso é para libertar a tua vida, é para que tudo comece a dar certo na tua vida. Porque quando você aceita o chamado de andar no subpropósito daquele que tem um propósito, você vai ser um facilitador, tudo começa a dar certo para você. Infelizmente foi anunciado que o propósito é enriquecer. Sim, mas por que você vai enriquecer? Porque você tem que ajudar alguém, um sacerdote, a cumprir o propósito dele. Ah, ele me deu um talento, eu toco demais. Pois é, por que você toca tanto? É um instrumentista exímio. Justamente, você vai usar todo o teu dom e talento para ajudar a que o propósito seja cumprido. E se eu atrapalhar e não usar, a minha vida também não vai. Por quê? Porque não há razão para Deus abençoar alguém, do qual esse alguém não vai ajudar no propósito. Lembrando que o propósito está com alguém, com um homem, com um sacerdote, com um profeta, uma profetisa, como foi Débora e tantas outras. Então eu tenho que entender que ele levanta alguém. E Jesus então agora ressuscita e ele vai subir. Agora olha o zelo, o cuidado que ele tem. Aqui é Novo Testamento, para não ter conversa, para não ter nenhum bochicho, Eu sei que dá um rebuliço na gente às vezes, mas é bom você prestar atenção nisso aqui. Efésios capítulo 4. Diz assim o texto no verso 10 e 11. Eu vou ler 10 e 11 para você. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Está falando de Cristo. Verso 11. Assim ele designou alguns para, anota aí, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Percebeu? Quando ele vai subir ao alto, ele não fica preocupado e pensando: eu preciso agora prosperar o casamento de um, eu tenho que enriquecer o outro. Não, ele apenas focou o seu zelo na continuidade desse propósito. E ele vai levantar 5 ministérios. Ele não está levantando 5 pessoas, 5 ministérios. Esses que você leu comigo aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele vai levantar esses ministérios, e para esses ministérios, ele vai escolher no meio do povo pessoas, alguns, um ou outro, por sua presciência. Ele escolhe alguém, ele chama alguém, e dentro desse chamado ele dá o propósito. Entende? Pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, ele vai dar propósito para essas pessoas. Não é para toda a igreja. O propósito está com esses homens, com essas mulheres, com essas pessoas que ele levanta. Ele vai levantar essas pessoas com um firme propósito.
Só que o próprio texto vai deixar isso claro. Para que essas pessoas são levantadas? Por que esses ministérios existem? Você sabe que nas nossas escolas de teologia passa-se um pouco por cima desta palavra, cita-se, fala, mas não dá muita ênfase nela, porque quando eu vou falar disso aqui, dos 5 ministérios, automaticamente eu vou levar ao princípio da honra, ao princípio da submissão, e as pessoas não querem ser submissas, não querem honrar ninguém, porque ela crê que ninguém pode ser mais do que ela, sendo que ninguém é mais. Esses homens são levantados como ministros que têm um propósito, ele continua dando o seu propósito e usando esses homens, essas mulheres, essas pessoas para um propósito. Eu li com você o 11. Agora veja comigo o verso 12. O 12 diz assim: para que eles são levantados? Veja aí, tá bem claro aí, tá até em negrito, com o propósito. Diga aí, propósito. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, para que ele levanta esses 5 ministérios, escolhendo pessoas e colocando esse ministério nos ombros, dando um propósito? O texto já explica. O propósito de aperfeiçoar a igreja. Aquele que não se submete aos ministérios não é aperfeiçoado, segundo o texto. Você que fala que não precisa de pastor, não precisa de ninguém sobre você, que homem é tudo igual, realmente Pedro era igual, Paulo era igual, Jesus enquanto homem é igual, é tudo igual, mas eles têm um propósito. Moisés era igual. Moisés errava, mas em vez de ficar olhando para o erro do seu líder, olhe para o propósito que está nos ombros dele. Qual é o propósito? Aperfeiçoar. Quem não se submete não é aperfeiçoado. É o que a palavra acabou de dizer, porque o propósito é aperfeiçoar. Não, mas eu não me submeto a nenhum desses 5 ministérios, então você não vai ser aperfeiçoado. E quem fala isso não é um homem, é o próprio Cristo. Ele decidiu que assim seja. Ele decidiu que houvesse isso, aperfeiçoando os santos. Os santos são separados. É a igreja, aqueles que são separados, foram chamados para ser santos. E ele vai dizer aqui para que eles cheguem ao conhecimento, para que eles cheguem à maturidade. Pessoa que não se submete não aperfeiçoa. Pessoa que não se submete, ela não consegue atingir a maturidade. Ela não se submete, ela não alcança a estatura da medida de Cristo. Por quê? Porque o coração é duro, é soberbo. Ele ouviu demais que ele é o centro. É ele que tem o propósito, é dele o holofote, é dele a atenção, é tudo para mim. É como eu brinco sempre, né? É para nós 3, eu, comigo e eu mesmo. Então ele é o centro, é tudo ele. E ele esquece que é um propósito maior, é um propósito abrangente. Mas o texto não para só aí. Nesses 5 ministérios ele coloca mais. Ele continua dizendo para que eles têm, que propósito que eles têm. Verso 14 e o verso 15, ele diz assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, tá vendo? Mimado, como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Sabe, muito pensamento teológico. Teologia é uma bênção, mas tem pensamentos teológicos que é o puramente humanista, onde o centro é o homem, não é Cristo. E nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Aí o verso 15 diz: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça. É o cabeça que decidiu colocar o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. É o cabeça que decidiu. Então quem não quer se submeter a esses ministérios está brigando com o cabeça. Pergunto, alguém venceu de Cristo alguma coisa? Nunca. Então é melhor eu me submeter ao que o cabeça está determinando e buscar o meu sacerdote, busca o teu pastor, pergunta para ele qual é o teu propósito, qual é a visão que o Senhor te deu, qual a visão que ele te deu. Se o teu pastor não tem visão de nada, sai debaixo dele, busca um sacerdote.
Busque alguém que tem uma visão, alguém que tem um chamado consistente, um chamado que é um propósito. Seja facilitador dessa pessoa. Eu sou livre para buscar, eu sou livre para encontrar o meu sacerdote, mas eu não sou livre para ficar sem um sacerdote. Eu preciso me submeter a um pastoreio, eu preciso. Isso vai contra o sistema, isso está indo contra a mentalidade até de muitos cristãos que equivocadamente acham que pode servir a Cristo do seu bel prazer, do jeito que ele quer. E não é assim, há uma hierarquia. E essa hierarquia simplesmente é para cumprir um propósito, e eu preciso voltar à cultura da honra, a cultura do reconhecimento e da submissão. Submissão, entrar na mesma missão do meu pastor e ajudá-lo ao máximo, não espalhar, ser com ele, estar com ele. Para quê? Para que a minha vida vá bem. Muitas vidas não estão bem porque se rebelaram contra o homem que o Pai levantou para você. A palavra diz que não foi. Olha que interessante. Os pastores, eles não têm igreja. Deus diz assim: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Ele não fala que vai dar a igreja para um pastor. Não, ele vai presentear a igreja com um pastor. Ele dará o pastor para a igreja. É um presente. Então esses homens que são levantados com um propósito, na realidade é um presente para nós, para que a gente consiga, no subpropósito, conquistar tudo aquilo que realmente almejamos. Mas temos que entender que tudo que temos, que somos, que ganhamos, que angariamos, os dons, os talentos, tudo é para cumprir um propósito. E aí, no meu chamado, eu vou prosperando, tudo vai dando certo para mim. Por que está dando tudo certo? Porque você é fiel ao teu pastor, você é fiel àquele que tem um propósito, você é fiel a ele. Por ser fiel a ele, Deus entende, ele é fiel a mim, é fiel ao chamado, é fiel ao propósito. Então deixa eu dar mais ainda para ele, porque ele está sendo um ajudador, ele não está espalhando, ele está juntando. Você pegou isso aí? É difícil, né? Porque é meio que contrário do que se ensina. Mas olha, o texto vai dizer mais. Eu vou ler mais um pouco para você aqui no verso 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Não é que cada parte, todo mundo tem propósito. Cada um faz a sua função para que o propósito que é um seja cumprido. No cumprir a sua função, a tua vida naturalmente prospera, naturalmente caminha, naturalmente dá certo. E você vai parar de patinar, porque você está ajudando o seu sacerdote a cumprir o propósito. Com o quê? Como a palavra diz, realizando cada um a sua função, aquilo que foi chamado. Verso 17 e 18. Sendo assim, eu vos afirmo que no Senhor, veja bem, insisto, para que não mais viveis como os gentios. Olha que interessante, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos inúteis. Tudo que está fora do propósito para Deus é inútil. É inútil. Ele pode ficar rico, ele pode prosperar, dá tudo certo, ele continua vazio, porque ele não está fazendo o que deveria fazer. Existe um sacerdote que era o sacerdote, que é para ser o sacerdote dele, e que está precisando dos dons e talentos, aptidão, as riquezas, o que ele tem para que ele cumpra o propósito, mas ele não se submete. Então ele vai até enriquecendo, até vai dando certo, mas é inútil, porque esse vazio vai ficar nele. Tem tudo e não tem nada, porque ele precisa entrar no propósito de um sacerdote. E ele diz mais no verso 18: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Então, meu querido, amoleça o coração, procure o teu pastor, procure o sacerdote. Não tem nenhum, então procure um, pesquise, ser livre, mas busque alguém que ele levantou para ministrar em teu favor, alguém que ele separou para ministrar na tua vida, para fazer bem a você, a sua família, para liberar você. Mas o céu me abençoa. Quem é? O meu pastor é Jesus Cristo. Sim, mas esse Jesus Cristo levantou homens,
mulheres, levantou profetas, sacerdotes, ele levantou pastores, ele levantou líderes para ministrar em teu favor. Eu vou te falar de um homem muito abençoado, e eu vou falar isso agora. Eu quero que você segura aí na cadeira. Se você não deu o seu like, toma aí a sua água, que eu vou tomar a minha. Eu tenho aqui um chazinho abençoado. E você aí tomando a tua água, agora você se prepara que a questão do chamado, da promessa, da bênção, eu vou te falar o homem que nas escrituras é chamado de o homem da bênção. Ele é o cara, de fato ele é o cara. Então eu vou dar para você uma chave aqui, um desbloqueio vai romper dentro de você, e isso está em Gênesis, no capítulo 12, no chamado de Abraão. Preste atenção nisso aqui, isso aqui vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, tem mudado a vida de muita gente, vai mudar a tua com certeza. Tua vida não será a mesma depois de agora, depois de tudo que você acompanhou. Aliás, se você acompanhou, ok, nesse momento eu nem falo para você compartilhar agora, porque eu quero que você fique focado aqui. É preciso entender tudo o que foi dito para chegar aqui. Olha o que acontece no chamado deste homem que tem nele tudo isso. Chamado, bênção, promessa, propósito. Vamos ler isso no texto. Gênesis capítulo 12. Diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos, todas as famílias sobre a face da terra. Esse é o chamado de Abraão. Você vai perceber que quando ele diz aqui para Abraão, ó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, dirige-te à terra que te indicarei. Ele está chamando, veja que ele está chamando. Aí no verso 13 ele faz uma promessa, ele chama e dá uma promessa, ele diz assim: eis que farei de ti um grande povo. O que é isso? Uma promessa. Então Abraão tem agora um chamado, ele também tem uma promessa, que vai fazer dele um grande povo. Ó, vai dar tudo certo, vai ser um grande povo, eu te abençoarei. Esse te abençoarei e engrandecerei teu nome, está falando, vou te enriquecer. É isso que a palavra está dizendo. Então ele chama, ele chama, faz a promessa e diz: você vai enriquecer, eu vou engrandecer teu nome e enriquecer. Eu vou fazer você evidente, eu vou te enriquecer. E serás tu uma bênção, você vai ser a própria bênção em pessoa. E só que lá na frente ele diz assim: abençoarei e os que te abençoarem. E no fim do verso 3 ele diz assim: abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Isso aqui parece promessa, mas não é, isso aqui já é o propósito. Qual é o propósito que Deus tem, do qual ele chama Abraão? Abraão é profeta, ele vai chamar Abraão para cumprir. Ele chama Abraão, o propósito é abençoar todos os povos da terra. Nós estamos aqui abençoados debaixo da bênção de Abraão. Porque de Abraão lá na frente vai vir Jesus, Jesus vem eu e você. Então estamos debaixo desse propósito de Abraão. Então veja, Abraão ele tem o chamado, ele tem a promessa, ele tem aqui também a garantia de ser abençoado, ter o nome engrandecido, e também tem o propósito. Só que com tudo isso, ele é o cara. Quando alguém fala assim, Abraão, ele é o cara. Ele vai estar sentado na mesa do reino. Abraão, ele tem tudo isso nele. De fato, ele tem tudo isso, mas nada disso vai acontecer. Presta atenção numa curiosidade do texto. Quando ele diz abençoarei, é passado, presente ou futuro? Futuro. Então ele não está abençoando Abraão, ele diz abençoarei, ó, eu vou te abençoar, é futuro. Abençoarei. Por que Deus abençoou ele já? Abraão não está abençoado, será abençoado. E isso passa batido, as pessoas não prestam atenção no tempo. Ó, abençoarei, engrandecerei. Então ele vai enriquecer Abraão, vai tornar o nome de Abraão evidente, ele vai abençoar Abraão, ele vai liberar Abraão.
tem uma promessa a ser cumprida. E o propósito, abençoarei também todos os povos da face da terra. O propósito. Tudo está no futuro. Nada disso está no presente. A única coisa que está aqui no presente é quando ele vem e chama. Ele ordenou o presente. Sai agora da tua parentela, sai da casa do teu pai e dirige a terra que indicarei. Agora já começa, futuro. Ele chama no presente e já indica um futuro. Por que tudo aqui está no futuro? A bênção está no futuro, a promessa está prometida para o futuro. Por que tudo aqui ocorre para o futuro? Está tudo no futuro. E Abraão agora ele vai ter que sair e vai. Por que acontece isso? Quando que isso aqui vai acontecer de fato na vida de Abraão? Quando que isso ocorre? Isso vai acontecer quando Abraão vai encontrar com alguém que é justamente esse alguém que você agora tem que encontrar também alguém aqui, como Abraão encontrou o sacerdote dele. Vai para o capítulo 14. O capítulo 14 de Gênesis. Entenda que Abraão está caminhando e nada daquilo ainda aconteceu de fato. Ele só tem um chamado. Ele foi chamado para aquilo. Mas ainda não desbloqueou tudo. Não rompeu tudo. Vai romper agora. Por quê? Porque ele está se dirigindo para Canaã. Ele está se dirigindo num lugar que na terra, naquela época, havia um sacerdote. O único sacerdote da terra estava ali, em Canaã. O nome dele é Melquisedeque. E Abraão vai se encontrar com esse homem. Lembra que lá naquele texto, o Senhor está dizendo, olha, eu abençoarei, engrandecerei teu nome, está tudo no futuro? E Abraão está indo, dentro do chamado, mas ele está procurando um sacerdote. Coisa que você deve fazer também. Procure, se você não tem, procure. Se tem, veja com ele. Porque é ele que é o abençoador, o liberador da tua vida. Olha o que acontece no verso 18 até o verso 20. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, o sacerdote. Verso 18 do capítulo 14. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Houve aqui um encontro. Então veja, lá Deus está dizendo, ide por uma terra que eu te mostrarei e te abençoarei. Isso é futuro. Aí quando ele encontra com o sacerdote Melquisedeque diz assim, e abençoou. Agora não abençoará. Agora ele usa Melquisedeque para desbloquear a bênção em Abraão. A vida de Abraão, depois que encontra com Melquisedeque, agora é outra. Agora ele vai viver de fato a promessa, de fato a bênção, de fato o engrandecimento do seu nome. Tudo vai acontecer a partir de agora. Ele precisava, Abraão, o cara, o abençoado, o chamado, ele só vai ser quem ele é, o grande Abraão, a partir do encontro dele com o sacerdote. Isso aqui é um princípio. Anota isso aí, que isso é um estudo para um outro dia. Não existe profeta sem sacerdote. Profeta sem sacerdote não passa de um feiticeiro na terra. Ele anda por si só, ele anda vagando, rodeando a terra, como o outro faz, como o inimigo faz. Todo profeta, Abraão era o profeta, mas ele precisa de um sacerdote. Por quê? Para liberar esse sacerdote, que, olhando humanamente falando, quem é o cara aqui? Abraão. Tem promessa, ele tem o chamado, ele vai ser pai de multidões, está tudo nele. Mas o maior aqui é Melquisedeque. Por quê? Maior é o que dá primeiro. Quem é que deu primeiro no texto? Melquisedeque. Melquisedeque veio e trouxe para ele pão e vinho. Deu para ele primeiro e diz o texto, e abençoou. Então ele deu, ele abençoou. Esse abençoou, abençoar é liberar. Ele liberou Abraão dentro do seu chamado para que ele cumprisse o seu propósito.
Então Abraão tem o propósito e Abraão vai cumprir o propósito debaixo da liberação do sacerdote. Então, para que você seja alguém que seja engrandecido na terra, que você prospere financeiramente, prospere familiarmente, emocionalmente, prospere espiritualmente, precisa que um sacerdote te libere. Tudo que Deus quer fazer na vida de alguém, Ele usará um outro alguém. Ele não faz nada direto do céu. Ele sempre vai usar alguém para liberar outro alguém. Eu não me submeto a ninguém, então você vai continuar vagando pela terra, batendo cabeça aqui e ali e não faz o que deve ser feito. Porque você precisa se submeter. E não é porque é um pastor que você não submete. Eu acabei de dizer, eu sou pastor, mas eu também tenho o meu pastor, eu também me submeto à missão dele. Ele está construindo um centro de recuperação e é o sonho, é uma visão que ele tem de trabalhar, ele quer fazer isso. Então eu estou me esforçando em oração. Vamos fazer no próximo semana, aqui no próximo sábado, a gente vai estar fazendo uma realização ali de um culto de missões. Então tudo que for arrecadado é para ele, é para ajudá-lo a cumprir o propósito é dele. Não é o quanto eu dou, é o quanto eu reconheço que ele tem um propósito, então eu vou ajudá-lo. Na medida que eu ajudo ele a cumprir o propósito, eu vou sendo abençoado. Eu vou sendo cada vez mais liberado. Eu vou ajudando ele a juntar. Eu vou sendo com, não contra. Eu não vou espalhando, eu vou juntando. Então, eu preciso encontrar um sacerdote. Quando ele encontra com Melquisedeque o abençoa e diz: bendito seja Abrão. Veja, agora não é futuro, não será bendito, já é. Agora, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E louvado seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. Então ele vai louvar a Deus, ele vai liberar a vida de Abrão. E aí termina o texto dizendo: então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Percebe? Então ele reconhece o sacerdócio, ele entrega o dízimo de tudo que ele tinha. Ele vai em reconhecimento e honra. Ele vai entregar, porque ele sabe que o sacerdote também tem o seu propósito. Ele também tem que ser honrado, ele também tem que ser agraciado ali por aquele que está subpropósito, submisso aqui. E o Abraão é desbloqueado. Você conseguiu entender isso? Eu sei que está um rebuliço aí, mas eu preciso compreender isso. Eu preciso ter isso no meu coração, que eu preciso ter um sacerdote sobre a minha vida. Eu preciso ter alguém que ministre em meu favor. E esta pessoa que ministra em meu favor não é alguém que eu vou sugar. Eu só vou sugar, eu quero aprender com a tal pessoa, depois não serve mais, eu jogo fora, vou pegar todo o aprendizado e vou sair falando que é eu que sei. Não é assim que funciona. Isso não é cumprimento de propósito e nem subpropósito. Isso é um equívoco dentro do reino. Então, só há um propósito. Procure o teu pastor e converse com ele. E aí, quando ele der para você, olha, o meu propósito, a visão que ele me deu é essa. Então, ajude ele a cumprir a visão. Toda pessoa que me ajuda a pregar o evangelho de uma ou de outra forma, de uma maneira ou outra, o meu sonho, eu tenho um sonho de dar Bíblia, eu dou Bíblia para todo mundo. Mas eu não tenho recurso para dar Bíblia para todo mundo. Então ele sempre levanta alguém que me dá a Bíblia e eu dou. É aquela alegria de dar. Essa pessoa, ela é agraciada, abençoada, por quê? Porque ela facilita a cumprir a minha vontade, que não é minha, é dele. Então eu gosto de dar. Eu entrego Bíblia. Todos na igreja têm uma Bíblia e não é biblinha, são Bíblias assim, de versões, Bíblias de primeira linha, Bíblias com versões muito excelentes e a gente entrega. Mas eu não tenho recurso, mas quem tem me ajuda. Então, num subpropósito, eu acabo cumprindo. Eu quero ensinar a palavra. Todos que facilitam ao ensino da palavra estão me ajudando nesse propósito. E aí, por causa disso, acaba sendo abençoado. Começa a crescer cada vez mais. Quanto mais cresce, mais me ajuda. Quanto mais me ajuda, mais alcança o propósito. Eu posso falar para um grupo de 50, 60, 100, 200 pessoas, mas aqui pela rede eu posso falar para milhares e até milhões. Se você der um like, se você compartilhou, você já está me ajudando no propósito, que é difundir a palavra, o ensino para outras pessoas. Então é isso que eu preciso entender. Então ele não tem um propósito para todo mundo, ele tem um propósito para alguém, para uma liderança que ele levanta. E aí num subpropósito eu vou ajudar esta pessoa a cumprir o seu. Ficou entendido isso? Doeu muito?
Espero que não, porque como você está aí vendo, e eu sei que você vai me ajudar a cumprir esse propósito de levar essa palavra. Eu sei que você vai compartilhar com o máximo de pessoas, eu sei que você vai receber isso no teu espírito, e eu sei que você vai agora sentar com o teu pastor e não vai mais atrapalhar ele, você vai ajudar ele, porque você quer crescer, você quer ser abençoado. Imagina, a pessoa ela tem algo na vida, um talento, um dom, ou ela tem dinheiro, ela tem alguma coisa, alguma porta, e ela quer disponibilizar algo que ajude a cumprir o propósito. Quando dos céus o Pai vê você fazendo isso, o que ele fala? Ele entendeu. Ela entendeu que eu tenho um propósito com essa pessoa. Essa pessoa entendeu. Então ele vai fazer o quê? Ele vai te dar ainda mais para que você dê mais. Se você tem um talento, ele te dá 2. Se você tem 2, ele dá 5. Se você tem uma aptidão, ele vai te dar muito mais, porque ele sabe que você vai estar favorecendo a que o propósito seja cumprido. Talvez você não ensine a palavra, mas você ajuda quem ensina. Quando você ajuda quem ensina, você também está ensinando indiretamente, subpropósito, submissão. Entendeu isso? E eu quero liberar a tua vida agora. Até vou tomar um gole aqui desse chá, respirar, porque eu quero liberar a tua vida. Você que entendeu, você que compreendeu isso, ouça de novo. Eu sei que talvez gere questionamentos, é normal, porque são décadas ensinando que ele tem um propósito particular para você. Ele tem o teu cantinho especial. Você é único, você é o máximo. Que você é único é certeza, mas que você tem que entender isso. Se ele te chamou para um desses ministérios, ele já te dá uma visão e um propósito, e os que vai acompanhar você vai te ajudar a cumprir, e você vai liberando essas pessoas. Aí você não é dessas 5 pessoas, pastor, mestre, evangelista, profeta, apóstolo. Você não foi chamado e não tem isso de propósito, mas você se submete a um deles, então você também vai se submeter e ajudar então ao seu sacerdote a cumprir. Quando você ajuda, você prospera. E eu vou liberar agora uma palavra, eu não vou orar, eu vou liberar você para que você prospere agora na tua vida. E você ajude o sacerdote, o pastor da tua vida. É errado eu ajudar outros? Não, eu posso ajudar outros pastores, que nem quando você clica ou quando você faz algo aqui, está me ajudando a difundir a palavra. É óbvio que você está ajudando e vai ser agraciado por isso, eu tenho certeza. Mas se você já faz parte de um ministério, ajude o seu pastor. Não espalhe, junte com ele. Veja qual é o anseio do coração dele, dê alegria para ele, para que ele possa cumprir o propósito que o Senhor deu para ele. Amém? Eu quero tomar um chá e eu quero liberar você agora. Então se prepare aí. Aleluia. Eu vou liberar a tua vida. Pai, eu quero que nesta hora, todos aqueles que estão assistindo, que estão ouvindo e que entenderam que eles precisam ajudar o seu pastor, o seu sacerdote a cumprir um propósito, e se ele não tem, que ele encontre. E ao encontrar, que ele ajude, mas que nesta hora que ele entendeu, já agora, só por ter entendido, ele já seja liberado para prosperar. Eu libero tua vida pelo poder da palavra, da unção dessa palavra ministrada. Que esta palavra faça jus ao teu entendimento agora. E desde já, vire a chave da tua vida. Desde já, desbloqueie a tua história. Desde já, você prospere em tudo que você puser as mãos. Que você prospere nos lugares onde você passar. Que você cresça, que você se estabeleça, que você seja mesmo uma bênção nessa terra. E você ajude sempre o teu sacerdote a cumprir um propósito maior. E esse propósito maior fará com que no final você seja edificado, você seja consolidado, você seja fortalecido, você seja desbloqueado. Seja desbloqueado agora na tua profissão, seja desbloqueado agora no teu casamento, seja desbloqueado agora no teu chamado, seja desbloqueado agora no teu estudo, seja desbloqueado todos os projetos que você tem. Agora você vai ter esse projeto desbloqueado já, para que esse projeto desbloqueado gere recursos, gere situações que venham ajudar o teu pastor, o teu sacerdote a cumprir o propósito dele. Assim,
todos nós chegaremos no final, na terra da promessa, na mesa do Pai, sentado com Ele no reino. Assim, eu profetizo, eu libero, eu abençoo em nome de Cristo, para a glória de Cristo. Dele é o propósito maior, Ele é o cabeça e Ele me trouxe a esse lugar para liberar a tua vida. E eu te libero agora em nome de Cristo para a glória dele. Amém e amém e amém. Amém? Pegou aí? Eu espero que você esteja conosco mais à frente, teremos outros estudos. Hoje era necessário passar isso, porque ele pôs no meu coração, e como é propósito. Eu sei que muitos podem não gostar, ou eles podem talvez criticar, porque eu vou entender, porque eu já critiquei coisas assim, eu vou compreender. Mas eu entendendo ou não entendendo, você criticando ou não entendendo, o princípio não muda por isso. Só para você saber, o princípio não vai mudar porque você não concorda. O princípio é o mesmo. Para fazer algo na terra, ele levanta dá um propósito, e outros ele vem trazendo para ajudar a cumprir esse propósito, para que no fim todos nós saiamos ganhando. Todos nós. E assim eu creio que tanto eu estou ganhando aqui, vendo a tua vida sendo desbloqueada e você crescendo, quanto você também está ganhando, entendendo e sendo mais fiel ainda do que você sempre foi. Amém? Um abraço a você, que a bênção seja contigo todos os dias da tua vida, seja com a tua casa, todos os dias da tua vida, você, teus filhos, netos, até a 1000ª geração, seja a bênção sobre ti, em nome de Cristo. Amém. E até a próxima, onde nós estaremos aqui, onde as Escrituras respondem. Amém?